Bom dia, obrigado pelo convite, Rui. Obrigado também à Geométrica e a toda a equipa. Mas o momento é a conversa é você já a conversa comigo. O que é que tu gostavas de falar ou o que é que gostavas que nós abordássemos hoje? Em primeiro lugar, sempre um privilégio estar aqui contigo. Acho que estas possibilidades que o próprio trabalho também nos proporciona de conversarmos, de percebermos como é que tu estás, como é que tens andado em termos de trabalho, em termos pessoais, são interessantes. Começar por te dar os parabéns pela trajetória que tens feito, tanto na Experts, na Fitness Experts, como também agora com a tua nova rúbrica, o Ask the Experts. Ouvi o primeiro episódio com o Bruno, muita qualidade, tanto tua parte como de parte do Bruno Baliza, também algo a que já nos tem habituado, super interessante. Depois agradecer ao José e à Ivone por nos receberem neste espaço incrível. É um privilégio, sabemos que o Arena, em termos de trabalho, tem tanto assuntos convosco como connosco, parte de formação e tudo mais, connosco parte de pavimento. E eu iria sugerir talvez falarmos um pouco sobre um tema que nos interessa, um tema que nos é familiar, que seria o passado, o presente e o futuro do fitness, ou seja, o que já vivemos, o que atualmente estamos a viver e para onde caminhamos, numa perspectiva muito própria tua, que certeza tens muito para nos acrescentar e para nos trazer nesta conversa, e depois também numa perspectiva nossa, que certamente também tentaremos que seja enriquecedora. Olha, boa. Eu queria só, em relação àquilo que falaste, agradecer obviamente os elogios. É importante dizer que muitas das vezes é ingrato, porque posso eu estar na linha da frente ou eu dar a cara, mas no que diz respeito à Experts, apesar de eu poder aparecer mais vezes na linha da frente, sou apenas uma das peças da engrenagem, da máquina. Em relação ao podcast é exatamente a mesma coisa, ou seja, há um grupo atrás, há uma equipa atrás, sou eu que depois estou ali a interagir com o convidado, como tu, mas tu sabes que a Geometric também vou conhecendo, tem muito mais gente envolvida, e o Grupo Academy tem gente brilhante. Aliás, foi das coisas que mais me atraiu no projeto quando entrei, foi exatamente isso, saber que iria estar rodeado de pessoas incríveis, que sabem muito mais do que eu, e com os quais aprendo muito todos os dias. O tema que tu lançaste é realmente muito vasto. Eu já posso falar um bocadinho quase como dinossauro do setor, porque acabei o curso em 2005 e em 2006 comecei a trabalhar a tempo inteiro no fitness. Curiosamente, abrindo um ginásio, foi o meu primeiro emprego, foi abrir um ginásio com um casal amigo da faculdade, e realmente o fitness era muito diferente. Nessa altura estava a explodir, o ONS estava em processo completo de expansão pelo território nacional, embora obviamente já existisse nos grandes centros do país, mas abriu em Coimbra em 2007, eu até entrei na altura no processo de recrutamento, e rapidamente surgiram outras marcas que foram pontuando e enriquecendo o mercado. Acho também que a visão do instrutor e a visão do profissional de fitness mudou muito nestes últimos quase 20 anos. E de facto mudou tanto que é muito difícil saber por onde começar. Claro. Ou seja, mudou na oferta, mudou no panorama concorrencial, porque realmente é muito diferente. Há 20 anos vivia-se um contexto muito mais standalone, havia mais marcas, mais ginásios pequenos, os ginásios eram menos estruturados, eram menos ricos, o setor evoluiu imenso, e agora estando por dentro, tanto na área da formação como da consultoria, dizer que é incrível ver a evolução que o tecido de gestores tem tido, pelo menos desde que estou mais próximo nesta área. Muita gente sedenta de conhecimento, muita gente com uma grande dose de humildade, e a humildade acho eu, a base do crescimento de todos nós, não é? Claro. Eu não sei se irei enriquecer algo hoje. Uma coisa eu sei,
tudo aquilo que aprendi, espero que seja uma migalha em relação àquilo que ainda tenho para aprender, que sinto mesmo que estou ainda a tentar absorver tudo o que se vai passando e todos os contactos convosco, com parceiros, com fornecedores, com clientes, obviamente, e às vezes com profissionais com quem me cruzo e dou formação. É incrível o que se aprende também a transmitir conhecimento. Por isso, espero que isso seja, ou este momento seja só uma base de tudo o que ainda há para acontecer. Tu tocaste num ponto, e aproveita a boleia, tu tocaste no ponto da formação. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sedentas e procuram cada vez mais conteúdo, mais formação, para terem ferramentas, gatilhos, para usarem não só os próprios gestores, donos de ginásio, que a percepção que eu tenho é que estão também cada vez mais envolvidos e procuram essa própria formação por eles, não só para os seus, como também para eles próprios. Mas tu que estás nesse mundo, sentes também esta maior procura? As pessoas cada vez querem saber mais, querem ter acesso a mais conteúdo. Esta seria a primeira questão, e depois a segunda, que é: será que nós, de toda a formação que bebemos, de tudo o que estamos a consumir, temos tempo para depois colocar tudo em prática? Estamos a colocá-lo em prática, ou estamos numa fase em que somos apenas teóricos e não passamos à parte prática? Bem, ótimas questões. Eu vou tentar ser sintético, mas ao mesmo tempo tentar aqui segmentar um bocadinho a resposta. Então, pronto, estando ligado à formação, na Experts nós estamos ligados à formação personalizada, que são módulos de formação que criamos especificamente para ginásios ou clubes de fitness, e nesse sentido às vezes adaptamos de facto o conhecimento à especificidade do ginásio, mas por trás da Experts está o Grupo Academy, com a Fitness Academy, Aqua Academy, Nutrition Academy, Sports Academy. São muitas escolas de formação e de facto eu estaria a mentir se não dissesse que sim, temos sentido um acréscimo na procura de formação, e ainda bem, porque o mundo muda a uma velocidade estonteante, as necessidades do cliente mudam a uma velocidade estonteante, e eu acho mesmo que só vai ter mais sucesso quem se entrega à procura dessa informação. Depois é importante também distinguir aqui dois tipos de público. Há de facto público que não procura a formação com tanta avidez ou com tanta vontade de aprender, mas também é verdade que são aqueles que procuram, são essas pessoas nas quais nós denotamos mais ambição. E acho que isto é, claro. A formação para mim é sinónimo de ambição também. E quando eu digo ambição, não estou a falar só de cargos ou dinheiro, é a ambição de saber mais, de estarmos mais atualizados, de eventualmente estarmos mais preparados para responder a esta mudança constante que o mundo tem. Pronto, então respondendo a esta primeira parte da questão. E sim, e tens razão, não é só gestores e profissionais em toda a linha. Por outro lado, eu acho engraçado teres falado sobre a dicotomia ou este paradoxo que há: eu procuro formação e depois se calhar não tenho tempo para aplicar. Eu de facto digo isto, e quem trabalha comigo sabe que eu gosto muito de aprender em contextos também informais. E porquê? O contexto informal para mim é fora da sala de aula. É, por exemplo, estando aqui hoje contigo. Isto para mim também é aprendizagem. As parcerias que temos tido a sorte de fazer ao longo destes últimos largos meses ou já anos também me fazem aprender, e obviamente há uma aprendizagem que é indesmentível, que é na prática, não é? Não podemos esquecer que a formação serve para que a apliquemos. É uma coisa que eu gosto de dizer nas formações quando tenho o privilégio de dar, que é: mas agora não se esqueçam só de tirar notas ou de recolher o conhecimento. Isto tem mesmo que vocês têm que levar uma ou duas ações para colocar em prática. De facto, isso até para mim é uma coisa que eu tento muito me lembrar. E gostava de fazer aqui referência a uma incrível mentora, a Telma, que tu conheces também. A Telma costuma dizer o seguinte, que no fundo ela costuma utilizar esta referência. Há de facto aqui um paradoxo entre a quantidade de informação que nós temos e a facilidade em aplicar. Claro. Com menos de 30% da informação é-nos difícil tomar decisões qualificadas, mas a partir dos 70% da informação que temos, começamos a chegar a dificuldade em realmente escolher um caminho, porque depois temos muita
muita informação ao dispor. E acho que é preciso encontrar este equilíbrio entre aprender, receber inputs e insights valiosos, mas depois ter a capacidade de os aplicar. Eu diria que uma coisa sem a outra não faz sentido, nem trabalhar sem ir à procura de informação, nem só formar sem ter a parte prática. Falando em formação também, e tu tocaste aí num ponto, tu próprio, André, dás formação, mas também recorres à formação e claro, é nesta formação mais formal ou informal que tu também conquistas mais bases para depois poder formar outros. Nos ginásios, na vertente de ginásio e também na vertente de organização em que tu estás inserido, como é que nós podemos permitir que os nossos se desenvolvam, como é que lhes podemos colocar e falar sobre a importância da formação para aquilo que é o desenvolvimento deles e depois para aquilo que é o trabalho no dia-a-dia? É possível, tu acreditas que é possível incutir e trabalhar a pessoa para que ela conquiste mais, tenha mais gosto, tenha mais vontade em consumir formação, em aprender mais, ou achas que já tem que partir muito da pessoa? Olha, eu acho que a formação para já é transformadora, ok? Vamos partir desse conceito. É transformadora. Acho que há muitas variáveis dentro da questão que tu colocaste, há as variáveis do contexto em que a formação existe. Nós sabemos que há pessoas, por exemplo, e a partir da pandemia a formação online proliferou, e ainda bem, porque permitiu-nos chegar a sítios e a locais que tinham muito poucos recursos de formação, ou pelo menos exigiam muito das pessoas que viviam nesses locais mais isolados, exigiam muito tempo de deslocação, muito investimento, e acho que o online trouxe essa democratização da formação. Por outro lado, há pessoas que pura e simplesmente não reagem bem a esse contexto, e que se calhar ficam com uma ideia errada da formação porque apenas o conhecem nesse formato. Claro. Por outro lado, eu também seria completamente desonesto se não dissesse que eu acredito muito que há características inatas que estão connosco. Eu costumo dizer muitas vezes, quem lida comigo todos os dias sabe, a vontade não é injetável, ok? As pessoas ou têm vontade ou não têm vontade. Eu no meu percurso tive a oportunidade de fazer parte de imensos processos de recrutamento para muitas áreas e de facto aprendi a distinguir esse como um requisito sem o qual eu não posso viver se tiver alguma ação no recrutamento. Claro. E diria que quanto à formação isso também acontece, ou seja, eu não consigo incutir o gosto por ter formação, eu não consigo incutir a ambição, eu não consigo incutir a vontade de trabalhar e de saber mais, mas acho que uma boa formação num contexto correto pode despertar esses sentimentos, os sentimentos de ambição, os sentimentos de gosto por saber mais, os sentimentos até de empoderamento que vêm com a formação. Há quase formações que nos aparecem na vida no momento certo, na altura certa, em que tudo faz sentido e são um desencadear até sem para, dúvida. Ok, a partir de agora, se calhar, é isto que eu gosto, isto faz-me bem, eu vou ter esta necessidade de consumir ainda mais conteúdo. Nós quando falamos de passado, presente e futuro, eu vou recorrer a um comentário do Bruno Baliza, na conversa que teve contigo. Eu também tenho muito essa opinião de que eu seria hipócrita se dissesse que gosto da concorrência. A concorrência faz-nos crescer, a concorrência faz-nos desenvolver de certa forma, mas se o mercado pudesse ser todo para nós chegávamos a muita mais gente sem tanta dificuldade. Ok, e o que é que, pegando neste ponto e partindo deste princípio, não é bem um princípio, mas é uma ideia, como é que as empresas, quando falo de empresas, organizações, ginásios, realmente se podem diferenciar das restantes? Porque algo muito que se diz, não só no setor fitness, mas no setor fitness em particular, é que o mercado está saturado. Nós internamente, e é algo que eu costumo partilhar com a equipa, eu acho que o mercado pode estar saturado se realmente todos fizermos tudo da mesma maneira e da mesma forma. Eu acho que o mercado não está saturado para profissionais, para pessoas de excelência, porque essas pessoas estão numa percentagem muito pequenininha. Essas pessoas, organizações, estão numa percentagem muito pequena. O que é que achas que essas pessoas, essas organizações, têm de fazer de forma diferente para realmente estarem nesse topo, nesse patamar que as diferencia?
Olha, é uma excelente pergunta. Nós na Experts trabalhamos com consultoria, temos clientes de todos os formatos, ou seja, com estúdios, com boxes, com ginásios convencionais, mais pequenos, maiores, com mais do que uma unidade, com uma unidade só, e por isso lidamos com muitas realidades. E de facto essa é talvez das primeiras coisas que nós abordamos, e acho sinceramente que é isso que nos distingue também da concorrência, que é as pessoas colocam-se nesta área do fitness pelo serviço ao outro, acho eu, não é? É uma área de muito altruísmo. Claro. Nós gastamos, nós, os empresários e empreendedores, investem imenso dinheiro a equipar os seus espaços com um propósito claro, que é de servir o outro, ok? De mudar as suas vidas. Aliás, investem em melhores pisos para trazer mais segurança aos seus clientes, aos seus praticantes. Mas a montante disso, ou seja, antes disso, nós, pelo menos na consultoria, gostamos de abordar outra questão, que é realmente a identidade de cada negócio. É normal, e eu percebo que haja a tentação de nós seguirmos exemplos de sucesso. Foi assim que a espécie humana evoluiu e claro, todas sim. as áreas do negócio evoluíram. Nós temos tendência de seguir aquilo que sabemos que dá resultado. Mas ainda assim é importante trazer aqui uma veia de sensibilidade, e eu gostava de passar essa ideia para quem eventualmente estiver a ouvir, que é mais do que só a qualidade de serviço, é importante saber realmente aquilo que nos distingue. Nós, em termos consultivos ou de gestão, chamamos isto o USP, ou Unique Selling Point. O que é que me distingue dos outros? Isso tem mesmo que ser trabalhado. Muitas das vezes é por aí que começamos quando começamos a trabalhar com alguém. É fazer as perguntas certas, que nos permitam obter uma resposta muito qualificada. Eu faço fitness, eu tenho equipamentos modernos, está bem, mas o teu concorrente também está na área do fitness, também tem equipamentos modernos. Claro. Então a minha diferença é o acompanhamento. Está bem, mas liga para o teu concorrente e vê lá o que é que ele diz. Ele vai-te dizer que se calhar ele é diferente do acompanhamento. Ou seja, temos tendência todos a responder com as mesmas palavras e é preciso ir um bocadinho mais profundo. Claro, é quase como uma sessão de introspeção. Acho que para montar um negócio hoje em dia e para o fazer prosperar, tem que se cavar mais fundo, tem que se fazer as perguntas certas, e é isso que nós tentamos fazer, que é realmente de tudo o que fazemos, o que é que nós fazemos de diferente, quem é que nós somos de diferente para os nossos, para o mercado, o que é que nós vimos acrescentar. E quando eu digo mercado, pode ser na nossa área geográfica, nós até podemos ser iguais ou muito parecidos com outra marca, mas naquela área geográfica onde estamos inseridos não haver ninguém que entregue o serviço daquela forma. Claro. E essa é uma questão importante. Obviamente eu percebo a questão do Bruno e a tua, não é? Nós também temos concorrentes na área da consultoria, eu acho que todos vêm enriquecer. Onde é que às vezes a concorrência acho eu, é um obstáculo? É quando, imagina, e tu deves ter sentido isso ou sentir isso diariamente, que é quando um cliente diz, mas eu já experimentei isso, e isso aqui não resulta ou comigo não resulta. E eu normalmente respondo da mesma forma, assim, mas as pessoas por terem uma má experiência no ginásio não quer dizer que a palavra ou o conceito de ginásio seja mau. Tive uma má experiência num ginásio, o outro pode ser a solução certa. Não é? Claro. E pode ter má experiência com algum tipo de piso e se calhar com o piso geométrico ser a solução adequada para aquilo que procura. E pode ter má experiência com uma empresa de consultoria e a seguinte a Expert ser aquela que faz a diferença. Por isso eu acho que saber muito bem a identidade, acho que a concorrência realmente nos faz crescer, estudar, evoluir. Às vezes dificulta-nos aqui um bocadinho o caminho na parte da confiança, mas faz parte porque desenvolve-nos outras competências, obriga-nos realmente a ser melhores e a pôr os atos onde pomos as palavras, e isso é uma ótima prova de valor. E entrando aqui dentro desta temática do passado, presente e futuro, nós de facto também fomos sentindo ao longo do tempo uma necessidade extrema de evoluir, de mudar. Até porque nós temos uma cultura que acredita muito que estratégias iguais, resultados iguais. Se nós queremos resultados diferentes, nós temos de trabalhar estratégias diferentes. E a concorrência também foi evoluindo com o passar destes anos
e nós sentimos muita necessidade, aliás é um reparo que nos fazem, nós diversificamos muito aquilo que é a nossa comunicação, a nossa postura, a nossa forma de estar no mercado e passamos ao longo destes anos por um processo de consciencialização para o público para a importância do pavimento, porque o pavimento até há bem muito pouco tempo e nós de facto sentimos isso a mudar, nós conhecemos e falamos com os clientes todos os dias, o pavimento era a última coisa a colocar no ginásio. Eu coloco aqui tudo, depois se houver budget para colocar ali mais qualquer coisa, eu meto ali um pavimento qualquer. E a consciência de que de facto o pavimento é a base, é por onde nós começamos, é por onde nós devemos idealizar aquilo que é o nosso espaço, aquilo que nós temos aqui, é a chave, e isso partiu muito do processo de consciencialização que temos feito, até porque há bem pouco tempo as soluções recomendadas era, tu vais abrir um ginásio aqui na Figueira da Foz, numa zona industrial, tens o pavimento A e depois tens um colega teu que vai abrir um ginásio no centro da Figueira da Foz, numa zona onde tem vizinhos pelos lados, vizinhos em cima e onde tem muitas mais preocupações do que tu aqui terás, isolado do mundo, numa zona industrial, e até há bem pouco tempo o que as pessoas sentiam era chapa 5. Ou seja, o que o André colocou naquela zona industrial, naquele pavilhão, para o seu ginásio foi a solução A, e o amigo pode colocar o mesmo ali no... E não, as pessoas percebem, existem soluções diferentes, há uma necessidade de perceber que realmente as pessoas podem ter diferentes soluções e ter esse acompanhamento. E aquilo que tu estavas a falar há pouco, muito também sobre a proposta de valor, aquilo que passamos a quem está do outro lado, porque se nós não conseguirmos fazer valer a nossa proposta de valor, nós não conseguimos conquistar um cliente, é muito também sobre a venda consultiva, que é identificar quais são as verdadeiras necessidades de quem está do outro lado, o que é que a pessoa realmente precisa. Eu não lhe vou vender uma formação só porque eu tenho de vender uma formação, eu não lhe vou vender um pavimento só porque ela precisa de um pavimento, eu vou entender que tipo de formação é que aquela pessoa precisa, eu vou entender que tipo de pavimento é que aquela pessoa precisa. Se a pessoa me disser isto é um espaço dedicado só a aulas de grupo ou aulas de dança, eu não lhe posso recomendar o mesmo que recomendamos para uma zona de máquinas. Claro. Entrando neste processo de venda consultiva, na vossa área, o quão importante achas que ele é e em que é que realmente vocês se conseguem destacar e fazer de diferente face àquilo que é a concorrência que encontram no mercado? Olha, em primeiro lugar dizer-te que eu não acredito noutro tipo de venda. Eu dou formação de venda já há muitos anos e quem já teve a oportunidade de me ouvir ou estar comigo sabe que eu adoro a frase, para mim vender é ajudar, vender é um serviço, vender é altruísta, não é nada de egoísta. Fui aprendendo também durante o percurso que quanto mais desligado eu estou do resultado final, quando penso em resultado final, penso no número de vendas ou dinheiro, eu tenho que estar ligado ao resultado final, o meu resultado final tem que ser a satisfação do outro. Então, como pré-frame, como base de conversa em relação à venda consultiva, dizer-te isto. Segundo, quão importante é totalmente importante, porque como é que nós vamos satisfazer necessidades do outro sem sabermos quais são. Como tu disseste bem, tu não vais fazer propostas iguais a clientes com necessidades diferentes. É por isso que temos, dentro do chapéu da Experts, nós temos a formação personalizada. A formação personalizada é justamente isso. Nós temos cursos online e temos cursos presenciais em vários formatos. Quando nos dirigimos aos clubes, nós não nos dirigimos com queres isto ou queres aquilo. Queres algo baseado nisto? Onde é que dentro deste tema a tua equipa sente necessidade? Porque não é interessante para nós. Aliás, o que é interessante para nós é impactar positivamente, trazendo algo que outra formação não terá. Claro. E a mesma coisa imagino que seja no pavimento. Vocês trazerem algo que outra empresa não conseguirá trazer. É isso que nós tentamos na formação, é isso que nós tentamos fazer também na consultoria. E quando eu digo tentamos, porque um dos nossos valores também é a honestidade e a humildade, é saber que nunca conseguiremos ter fitting com todos os clientes, como eu acho que nenhum serviço no mundo tem, não é? A Coca-Cola também tem uma concorrente e há gente que prefere a concorrente, a Coca-Cola e marcas mundiais e mundialmente reconhecidas. Podemos não ter fitting total, agora uma coisa temos, que é um princípio básico de não trabalhamos com receitas pré-feitas.
porque respeitamos muito a individualidade de quem está do outro lado, o percurso de quem está do outro lado, o contexto socioeconómico onde está inserido, o contexto concorrencial onde está inserido e, obviamente, há bocadinho disse que é muito importante trabalhar a identidade, a proposta de valor e saber aquilo em que nos distinguimos. Outro dos nossos valores já agora é a congruência. É impossível para nós falar disso e depois não ser isso. Claro que sim. Por isso a venda consultiva para nós. E como é que nós nos distinguimos? Eu acredito que seja nisso, que é, vamos, às vezes, para além das nossas competências, ou seja, temos que ir à procura de conhecimento para encaixar nas necessidades do cliente. E isso sim, acho eu que é onde nós aspiramos estar, que é o que sabemos por competência, por aprendizagem, por experiência. E se não soubermos para dar resposta, vamos ter que ir à procura de conhecimento para dar resposta àquela necessidade em específico. É isso, é tentar desprendermos, que é uma coisa difícil para o ser humano, desprendermos de hábitos. Eu dou sempre este exemplo, que já acho que aconteceu com todos nós, se calhar aí a quem nos está a ouvir, que é às vezes saímos de carro e nem queremos ir para o trabalho, estamos num dia de folga e quando damos a meio do caminho, peraí, não era para aqui que eu queria ir. Nós somos animais de hábitos, nós temos tendência a repetir padrões. Nós na Experts tentamos mesmo muito, a nível da formação, a nível da consultoria, romper com os padrões de hábitos, fazer coisas de forma diferente, desprendendo-nos do nosso conforto e tentando encaixar ao máximo naquilo que faz sentido para o outro. Isso é o que nos move todos os dias, porque acreditamos que uma estratégia personalizada, tu falaste de uma coisa muito gira, que é estratégias iguais levam a resultados iguais. Isso podia ser um slogan para Experts, não é? Se queres resultados iguais, então continua a fazer o que tens feito. Claro. Se queres fazer diferente, então traz algo diferente. Eu costumo utilizar outra frase, que tem um bocadinho mais calão, que é se queres mudar alguma coisa tem que mudar. E às vezes esse princípio de não é renegar tudo o que estamos a fazer, é potenciar o que estamos a fazer e obviamente poder saber onde e como aplicar a nossa energia. Porque agora, parafraseando uma frase da Experts da nossa equipa, importante é saber o que é importante. Claro. E isso é a grande dificuldade às vezes é essa. Como é que vocês também, enquanto organização, foram crescendo? Como é que aquele período de pandemia, quer queiramos, quer não, a ideia que eu tenho é que na área da formação até pode ser explorado de uma forma diferente, talvez mais fácil do que foi para nós, porque nós tivemos de nos reinventar, porque a maior parte dos ginásios fecharam. Nós trabalhamos com outros mercados, trabalhamos com Espanha, trabalhamos com França, que também foram países muito afetados na altura do Covid e de pandemia. Nós descobrimos aí, mais uma vez, uma possibilidade de nos reinventarmos. Aliás, eu na altura, algo muito, muito interessante, ainda falamos disso há dias, quando o Covid surgiu, tudo à nossa volta estava assustado. Não é que nós também não tínhamos ficado, mas nós vimos uma possibilidade de nos reinventarmos. Nós olhamos para a solução e acabamos por nos reinventar. Até muito daquilo que é o conceito Tom Gym, nós exploramos-lo numa fase muito inicial. Foi um ano de crescimento para nós, o que parece loucura quando falamos de, sei lá, de 80%, 90% de ginásios fechados. Como é que foi essa fase para vocês? Como é que vocês se reinventaram? Como é que vocês cresceram? Como é que passaram por todo esse processo? Olha, para já é importante dizer, eu não estava na Academy na altura da pandemia, estava dedicado a outros projetos, mas obviamente tenho conhecimento mais ou menos de qual é que foi o percurso. É importante aqui fazer uma ressalva sobre a Academy. Eu falo em nós porque apesar de estar na Experts, sinto-me parte obviamente de todo o grupo, faço parte de todo o grupo. A Academy é, ao dia de hoje, eu diria um nome omnipresente no mercado do fitness, mas é importante dizer, e gostava de lançar aqui um cumprimento, é importante dizer que a organização da Academy parte de um conjunto que não é assim tão grande, de profissionais extraordinários, e eu acho que viveu essa fase, se calhar como a Geométrica ou tantos outros pequenos empresários ou indivíduos viveu. Que é entregando-se ao trabalho de forma, às vezes, fora de horas, honesta, a multiplicar funções e tarefas. Eu sei que foi uma fase de desafios inacreditáveis para toda a gente no setor
E no setor da formação, obviamente, foi também desafios, obviamente, com a oportunidade do online, Claro. é inegável, e acho que houve muita gente que teve a oportunidade de conhecer a Academy durante esses anos. Nós entramos nas casas e nas vidas de muitos profissionais, o que foi obviamente um privilégio. Agora, o trabalho que está por trás foi um trabalho que se calhar não foi tão baseado em gênio, mas muito em trabalho honesto, em fazermos à estrada, em visitarmos porta a porta. É um bocadinho se calhar aquilo que é Experts e que eu acredito que todas as empresas devem fazer no seu início de vida, que é estarmos com os valores claros, metas muito claras, e depois fazer o que tem que ser feito para que realmente as metas aconteçam. E ainda ao dia de hoje nós crescemos com base em trabalho porta a porta. Sou eu muitas das vezes que contacto os ginásios a frio, vou visitá-los, lá está, desprendido do resultado final, vou visitá-los só com a ideia de perceber quais é que são as necessidades e como é que nós podemos satisfazê-las. Na altura da pandemia, eu acho que foi isso que a Academy fez, foi ter olhos no mercado e perceber o que é que naquele momento os profissionais gestores necessitavam e depois fazer esse trabalho que eu acho que às vezes as pessoas não têm noção, o trabalho de bastidores, o que é gravar uma formação, que significa estudar os conteúdos, planeá-los, obviamente depois passar à parte prática, que tem esta parte tecnológica, de os gravar com a maior qualidade possível e depois obviamente passar por todo o funil de marketing até à venda final e fazer com que ele chegue a casa e impacte a vida de pessoas. Por isso, essas duas referências, mais uma vez um elogio e um reconhecimento a quem está nos bastidores da Academy, que não é uma equipa assim tão gigante, podemos contar com centenas de docentes no país, mas no fundo, e são eles obviamente que impactam o cliente final, mas a gênese e aquilo que faz mover as maiores rodas dentadas desta máquina parte de um pequeno conjunto de pessoas que eu gostava de deixar aqui expresso a minha admiração e a minha gratidão por eles existirem e por todo o trabalho que continuam a fazer. Nós estamos a seguir aqui, seguindo o nosso fluxo comercial, nós já apresentamos a nossa proposta de valor, nós já fechamos a venda, vamos agora à parte da satisfação do cliente. Como é que nós fidelizamos o cliente? E acho que esta pode ser uma questão e um tema interessante, principalmente para a malta que nos estará a ver, do fitness, e eu queria começar por aí. Eu próprio estava a dizer, eu não acredito que o mercado esteja saturado, o mercado nunca estará saturado para profissionais de excelência, estará saturado para todos aqueles que fazem a mesma coisa da mesma maneira todos os dias, porque aí vai haver um bolo grande de gente que se insere nesse grupo, à data de hoje. Mas como é que realmente, num setor onde existe cada vez maior oferta, cada ginásio se pode diferenciar? Como é que pode trabalhar nesta parte de fidelização do cliente? Como é que pode reter mais clientes? Porque muitas das vezes o que acontece é os clientes até chegam, mas depois os que ficam são poucos. E passados 6 meses, passado um ano, a pessoa já mudou para o clube vizinho por algum motivo. Como é que no setor fitness isso pode ser feito, na tua opinião? Olha, há bocadinho falámos de passado, presente e futuro, e de facto a fidelização tem tido vários significados nestas últimas décadas. A fidelização já foi um papão, se calhar em alguns sítios ainda o é. Hoje em dia nós percebemos que as necessidades do cliente nós sabemos que andamos com o mundo na palma das mãos, somos pessoas hoje em dia mais imediatistas, o cliente ainda mais. Obviamente o mercado está mais aberto, há mais opções, ou pelo menos nós temos conhecimento de mais opções, justamente porque andamos com o mundo na palma das mãos. E é importante falar da pós-venda. O ciclo da pós-venda divide-se em 3 fases. A primeira é a expectativa, e essa é fundamental para que depois as outras se cumpram. Nós temos que perceber o cliente e qual a sua expectativa, e logo na venda, se não temos, e voltando um bocadinho atrás, se não temos os olhos e os atos dentro de um processo de venda consultiva, não vamos estar a auscultar, a perceber, a compreender melhor qual a expectativa daquele cliente. Eu até iria por aí, tocaste num ponto, a expectativa até bem naquela fase inicial do processo de venda. Quando o cliente já é abordado, o
gerir a expectativa de quem está do outro lado e também de tua parte, tu que ofereces um produto, um serviço, garantir que aquilo que vais oferecer estará dentro daquilo que a pessoa... Tens que sondar as necessidades, claro que sim. Tens que fazer as perguntas abertas, tens que saber o que é que está do outro lado. E eu acho que parte do problema de retenção, e atenção, a retenção a 100%, é importante dizê-lo aqui, é impossível, nós sabemos que vamos sempre perder clientes. Agora, eu acho que parte do segredo da retenção poderá estar logo na expectativa e logo na venda, ok? Concordo. Como tu disseste, é fácil vender, ou seja, é mais fácil vender do que reter, porque no fundo as pessoas têm necessidade do serviço e vêm ter connosco, provavelmente não auscultando bem a expectativa, ou como tu disseste bem, fazendo a mesma coisa da mesma forma, podemos não estar a adaptar, que é a segunda fase do ciclo de retenção, que é a entrega do serviço, ou seja, não estamos a apresentar qualidade suficiente que iguala a expectativa. Claro. Okay? E se não entregamos qualidade que entregue e que encaixe nessa expectativa, vamos quebrar na terceira fase, que lá está, que é a superação dessa expectativa e o tal over delivery, entregar muito mais. Nós temos que entregar no mínimo mesmo que a pessoa estava à espera. E se possível mais. Os que se vão diferenciar são aqueles que, por certo, hão de entregar algo mais do que... Eu acho que sim. E aqueles que conseguem reter, ou seja, apesar de há bocadinho estarmos a falar de ser importante a identidade, de ser importante sabermos quem somos, obviamente que depois a qualidade que entregamos tem que estar de acordo ou alinhada com a expectativa, não que nós temos, e às vezes já claro, é engraçado perceber que nós, os gestores, têm a ilusão de saber o que o cliente quer e depois montam o serviço baseado nessa ilusão e depois estranham porque é que os clientes não ficam, porque eu sempre fiz assim, isto sempre resultou e agora já não está a resultar da mesma maneira, porque de facto os clientes mudam, o mercado muda, é importante estar alerta para as tendências, mas eu acho que tudo começaria na expectativa, uma boa gestão de expectativas para depois podermos saber exatamente o que é que eu tenho que entregar para colar nessa expectativa, obviamente superar e poder repetir esse ciclo de venda. No fundo, reter é isto, é manter o ciclo de venda, voltar a pessoa a sair do ginásio com uma expectativa de regressar, quer regressar e quer sentir o mesmo ou melhor, e depois nós entregamos qualidade, superamos a expectativa e ele vai olhar, eu quero voltar. No fundo, tudo começa na expectativa e depois tudo acaba nas pequeninas ações, às vezes não tão valorizadas do dia-a-dia, no bom dia, no boa tarde, no boa noite, no como é que acompanhamos e falamos com eu vou trazer uma experiência gira e até pode ser útil para quem nos está a ouvir. Eu tenho um colega meu, ele treina lá num ginásio perto da zona residencial e está nesta mesma altura a abrir um ginásio pertencente a um grupo, a uma cadeia low cost, como muita gente, ele também pensou mudar e ele era daquelas pessoas que, numa conversa muito rápida comigo, então, mas não te interessa ali a parte do serviço, ele disse, o serviço para mim, eu quero é pagar menos. Isto é muito engraçado e eu quero só introduzir este plot twist porque vai ser giro. Ele teve uma lesão, ele está parado há cerca de quase mês e meio, ele assiduamente, eu acho que ele só descansava um dia por semana, ou só um dia por semana não ia ao ginásio. E logo ali no fim da primeira semana, ele recebeu uma chamada do ginásio. Ele, se tiver depois de assistir a este nosso conteúdo, vai se rir. Então, fulano, reparamos que tu esta semana ainda não vieste nenhum dia ao ginásio, mas está tudo bem. E ele acabou por conversar ali com a pessoa que lhe ligou e estava-lhe a dizer que tinha sofrido uma lesão, e o que lhe disseram perguntaram se ele precisava de alguma coisa, qual ia ser o tempo de recuperação, e colocaram-se inclusive à disponibilidade tanto para lhe dizer que o espaço é teu, tu, se tiveres algum programa, seja de reabilitação, tu podes fazê-lo cá, e inclusive também podemos tentar encontrar uma solução para ti, para te ajudar a recuperar mais rápido. Boa. Ele disse que nesta fase não precisava, que estava a recorrer a alguém externo, também lhe disseram que, tendo em conta que tu, durante este X tempo, tu não vens treinar,
depois nós pensamos num desconto ou pensamos numa possibilidade. Esta pessoa, este meu amigo, que estava a pensar claramente mudar para um outro ginásio que tinha acabado de abrir e que, não entrando no pormenor de números, mas a anuidade era metade, Ok. e que inicialmente disse: eu não me importo com o serviço, moral da história, ele disse: epá, eu não estava à espera desta chamada. Eu não estava à espera desta chamada. Neste momento eu não sinto vontade de mudar, eu não vou mudar. Ele desistiu da ideia de mudar. Boa. Isto vai muito ao encontro daquilo que estamos a falar, ou seja, isto é um over-delivery. Eles entregaram, na minha opinião, estão a entregar muito mais do que aquilo que realmente prometem. Esta preocupação com quem está do outro lado, com o cliente que está do outro lado, e acho que isto é muito diferenciado. Eu acho que ainda deve existir uma fatia muito pequena de clubes que o fazem, mas neste caso, repara, não foi estratégico. Possivelmente foi porque aquele próprio ginásio também sabia que estava a acontecer algo ali à volta e que estavam a perder. A ausência é um sinal de alarme, é um sinal de alarme. E foi a cartada jogada na altura certa, no momento certo, que resultou na retenção de uma pessoa que... Rui, isso faz-me dar aqui um salto para a parte do futuro do fitness. E se me permites, há aqui... Eu tenho a responsabilidade, de estando na Experts, de consumir muita informação sobre aquilo que se vai passando e quais as tendências que vamos observando. E de facto há aqui no fitness, eu não tenho uma bola de cristal, e há aqui duas correntes preditoras do futuro. Uma com a qual eu me identifico, que diz que o fitness vai ser cada vez mais gamificado, com mais tecnologia. Obviamente os preços vão se democratizar, e depois há outra que tenho ouvido com alguma curiosidade e até algum entusiasmo, que diz que nós também temos, e se calhar tu também já vais tendo, amigos que se vão desligando das redes sociais, que vão querendo afastar-se da tecnologia e que vão valorizando o contacto um para um. Claro. E eu acho que o mundo é engraçado perceber que se por um lado é indesmentível que estamos todos a entrar numa bola de neve que nos irá pegar em algum momento, ou que já pegou, ou que já estamos completamente envoltos nela, da necessidade de tecnologia, necessidade de informação e até algum vício pela informação e tecnologia. Por outro, é importante perceber que também há uma corrente de pessoas que é crescente, que de facto continua não só sensível, como completamente orientada para renegar esse tal avanço tecnológico e voltar às raízes. E tu contaste aqui uma solução que nada tem a ver com tecnologia e que muito dificilmente a tecnologia poderá reproduzir em qualquer uma das formas que nós conhecemos, que é a empatia, a atenção pelo próximo, porque podia até sair de forma tecnológica um contacto aos 8 dias da ausência, não sei se reagiria em termos de tom de voz, claro, ritmo de voz, e que teria um impacto em alguém que... E aí é que está o plot twist que tu falaste, o paradoxo disto é alguém que provavelmente estava a valorizar, acima de tudo, um aluguer de espaço versus preço, e de repente entregam-lhe um serviço, ou seja, através de um telefonema, um contacto completamente humanizado, empatizado, e ele diz: não me importo de pagar mais porque eu prefiro isto. Mesmo sabendo que provavelmente não se vai voltar a aleijar. Ele quer estar rodeado daqueles valores. E eu acho que esse é um insight que pode ser valioso para todas as pessoas que nos ouçam, sejam aquelas que estejam inclinadas a apostar na tecnologia, e na parte facilitadora do exercício, que obviamente traz melhor equilíbrio entre custo-proveito. Nós tendo menos pessoas a trabalhar e mais tecnologia, provavelmente vamos ter custos fixos e operacionais mais baixos. Por outro lado, podemos perder esta questão e este público que ainda valoriza estas questões. Claro que sim. Na nossa parte na Expert, voltando um bocadinho atrás, não se trata de nos apaixonarmos por uma ideia ou por outra, trata-se de encontrarmos qual a ideia que encaixa melhor no objetivo do gestor e qual é que vai trazer mais retorno. Por isso pode haver aqui até um gestor que diga: eu quero tornar isto tecnológico, e nós apoiamos e vamos trazer os recursos necessários para que ele ganhe mais e agregue mais valor à sua organização. Pode haver outro que diga: olha, eu quero voltar atrás e quero fazer da minha organização mais humana, e assim o faremos,
para que ele atinja os seus objetivos e consiga também ter mais rentabilidade. Por isso eu não quero também passar aqui a ideia de que me apaixono por uma ideia ou outra, eu tenho que me manter muito imparcial nisto, eu apaixono pelas ideias que resultam. Depois posso escolher, dentro da organização que defendo, agir mais de uma forma ou de outra e ser fiel àquilo que acredito. Agora, quando trabalhamos no serviço ao outro, lá está, é o que o outro quiser, desde que isso faça sentido e lhe traga retorno. Boa. Falamos da questão do fitness, eu iria para o nosso ponto final, para a nossa questão final. Como é que empresas como a Geometric, como a Fitness Experts, podem trabalhar esta retenção de cliente no mercado em que, sim, de facto sentimos cada vez mais a concorrência e temos de nos diversificar a nossa oferta, trazer soluções diferentes, opções diferentes. Como é que empresas como as nossas o podem fazer, na tua opinião? Olha, fazendo iniciativas como esta, não é? A Geometric é uma empresa que está na área do pavimento, do mercado do fitness. Eu acredito muito no conceito das parcerias, não é? Nós temos uma parceria vigente com a Geometric que eu acho que enriquece, acima de tudo, o cliente final. Sem hipocrisia nenhuma, é enriquecendo o cliente final que nós próprios sairemos enriquecidos. Claro que sim. Eu sei que se há um cliente da Fitness Experts ou possível cliente que eventualmente pensa em colocar pavimento, eu sei quem vou recomendar com base nas parcerias que temos. Provavelmente alguém que vos procure por formação sabe também, e isto também é como receber um telefonema quando se está insatisfeito com alguma coisa e a pessoa do outro lado lhe diz: olha, se calhar eu tenho uma solução para ti. A solução nem sou eu, mas é alguém em quem eu confio ou alguém em quem eu revejo os valores certos para a tua marca. Eu acho que esta é uma das coisas que eu sinto que a Experts está a trabalhar por fazer e que pode trabalhar para aumentar a qualidade de satisfação. Obviamente, o resultado primário na nossa relação com clientes é fazer com que, na área da formação, as equipas saiam impactadas e com isso a organização saia impactada positivamente. Na área da consultoria, obviamente que os objetivos que estão financeiros ou não financeiros, qualitativos ou quantitativos, sejam atingidos, mas depois há muito mais do que isto. Há o compreender o momento do cliente, compreender as necessidades dele. Eu acho que, por exemplo, respondendo de forma direta à tua pergunta, a capacidade de entregar valores acessórios à nossa proposta de valor, ok? Complementares, parcerias que enriqueçam a relação da empresa com os seus clientes, ou seja, dar a oportunidade aos clientes de ter acesso a outros fornecedores, a outros mercados de forma facilitada e, obviamente, com vantagens. Acho que essa é obviamente uma vantagem competitiva para quem se quer distinguir. E depois, estar aberto à aprendizagem e ao conhecimento. Eu acho que, como tu disseste bem, vai sempre haver espaço para a excelência. Nós podemos definir excelência de muitas formas. Claro que sim. E nós temos que estar, de facto, muito sensíveis a perceber onde está essa excelência na nossa opinião. Nós não podemos ver com todos os olhos do mundo, só podemos ver com os nossos. Mas o autoquestionamento, a reflexão, a sede de conhecimento, a ambição, eu acho que são valores que, se não os tivermos, estaremos mais longe de ter sucesso. Por isso eu acho que, e por acaso, e não é por acaso que estamos aqui, eu acho que apesar de estarmos em setores de mercado diferentes, temos muitos valores em comum. Claro que sim. E acho que isso ajuda a que os clientes que nos seguem, neste caso os clientes da Geometric ou da Fitness Expert, estejam a ouvir, tenham no final desta conversa, ouviram falar de pavimentos, ouviram falar de gestão, mas se calhar ouviram falar de muitas outras coisas. Que os foram enriquecer, e acho que essa é uma coisa que vai distinguir a Geometric dos seus concorrentes e, acredito eu, a Experts também dos seus concorrentes. Falaste um ponto muito interessante, que foi realmente a parceria, e hoje estamos aqui num espaço que é um espaço parceiro de ambos. Sim. Porque mais do que entregar o produto, onde por acaso as nossas cadeiras não estão em cima do produto, estão aqui numa zona de passagem, mas mais do que entregar o produto, entregar esta relação, porque nós chegamos cá, nós somos recebidos pelo José, nós falamos com o José, nós encontramos o José, a última vez que eu estive com o José tinha sido no Fitness World Conference. Sim, nós também nos cruzamos com eles lá, sim.
E vão sendo estas as partilhas que vamos tendo no setor, e são realmente as partilhas e as sinergias que se criam que vão enriquecendo e enriquecem ambas as partes, enriquecem o Arena também pela possibilidade de mostrarmos este espaço incrível, enriquecem o André Santo e a Fitness Experts por tudo aquilo que falaste e apresentaste, e enriquecem também a Geometric, lá está, por tudo o que nós oferecemos e por tudo o que nós também temos feito pelo mercado. Resta-me agradecer-te por este teu tempo. Acho que foi uma conversa rica de diferentes assuntos, de diferentes conteúdos. Espero que seja também para quem está lá em casa, e deixo a última palavra contigo aqui em jeito de despedida e para fecharmos portas. Olha, obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. Acredito que daqui a um ano seria uma conversa diferente, porque tu saberias coisas diferentes, eu saberia coisas diferentes, mas foi de certeza, e senti isso de parte a parte honesta, foi de uma generosidade para quem nos está a ouvir, e o que espero mesmo é que estas e as futuras conversas que tenhamos, mais públicas ou menos públicas, agreguem valor, consigam mudar ou melhorar o dia de alguém. E agradecer obviamente a quem nos recebeu aqui, ao José, à Ivone, já vim cá dar formação, outros colegas da Experts também. É uma equipa que vamos conhecendo e que vamos gostando de ver crescer. E para acabar, deixar uma palavra a quem faz o mercado do fitness andar, porque quem faz o mercado do fitness andar são os instrutores. Aqui estão vestidos de amarelo, são eles que abrem o ginásio já às 6 e 6h30, que saem às vezes 10 ou depois da hora, trabalham sábados, fins de semana, trabalham feriados com eventos, e eu sei que se entregam todos, de corpo e alma, de forma muito altruísta pelo outro. São eles que mudam o outro. Eu acredito, porque também comecei na área, acredito que o mundo seria melhor se toda a gente treinasse, e são eles que colocam na prática esse sonho, são eles que permitem que a Geometric tenha mercado, que a Experts tenha mercado. Por isso, uma palavra para todos eles, profissionais, sejam eles instrutores, gestores, são eles que fazem a roda andar, e por isso, obrigado por estarem desse lado, e vemo-nos em breve. Malta, espero que tenham gostado, nós vamos nos vendo por aí. Uma vez mais, obrigado ao André Santo, obrigado a todos vocês que nos estiveram a ouvir, obrigado ao Arena, ao José e à Ivone, e até uma próxima. Obrigado, André. Deus, obrigado.